Nós vamos falar agora com Mamed Said, que é professor de Direito da Universidade de Brasília. Bem-vindo, professor. Quais são as atribuições dos tribunais de contas? Os tribunais de contas, eles auxiliam o Poder Legislativo, o TCU no âmbito federal, os tribunais de contas dos estados no âmbito estadual, a realizarem o chamado controle externo. Ou seja, eles analisam e julgam as contas dos administradores públicos, sejam eles servidores, meros gestores, qualquer pessoa física ou jurídica que manuseia dinheiros, recursos, bens públicos. Então se trata de um tribunal que, embora não pertença ao Poder Judiciário, ele atua na fiscalização dos recursos públicos, de maneira que é um órgão muito importante para que realmente a gestão administrativa se dê obedecendo aos princípios da moralidade e da boa administração. Eles fazem parte do Poder Judiciário ou do Poder Legislativo? O Tribunal de Contas da União é um órgão que nós podemos dizer independente, na medida em que ele não está subordinado a poder nenhum. O trabalho dele se dá de fiscalização dos recursos públicos, tanto no âmbito do Executivo como do Legislativo e do Judiciário. Então, embora seja um órgão que auxilia o Poder Legislativo no chamado controle externo, isso não o torna um órgão subordinado ao Poder Legislativo. Na verdade, as suas atribuições constam do próprio texto da Constituição Federal, também da sua lei orgânica e do seu regimento interno. Cada tribunal tem uma lei orgânica própria, um regimento interno próprio. Mas, embora seja tribunal, ele não compõe o Poder Judiciário. Nós podemos dizer que ele está vinculado ao Legislativo, mas não está hierarquicamente subordinado, porque realmente é um órgão que, por ter status constitucional, nós podemos dizer que é um órgão independente. As decisões dos tribunais de contas devem ser seguidas pelo Poder Executivo ou são apenas orientações? As decisões dos tribunais de contas devem ser seguidas não apenas pelo Poder Executivo, mas também pelos poderes Legislativo e Judiciário. O Tribunal de Contas ele pode aplicar multa, ele determina que o responsável pelo recurso público sane eventual irregularidade, eventual impropriedade que tenha sido detectada. Estipula prazo para que isso seja feito. Se houver indícios de fraude, ele pode decretar por até 1 ano a indisponibilidade dos bens da pessoa que manuseou os recursos públicos. Pode também considerar inidônea aquela pessoa física ou jurídica, no sentido de que ela não poderá mais participar de licitação. Então, ele pode não apenas sustar atos administrativos, como também, no caso de contrato administrativo, pode solicitar ao legislativo respectivo que faça a sustação do contrato em detectando qualquer tipo de irregularidade ou de fraude à legislação. Como é composto o Tribunal de Contas da União? O TCU ele tem 9 ministros, 6 deles são indicados pelo Congresso Nacional e 3 deles são indicados pelo Presidente da República, sendo que desses 3, 2 têm que serem escolhidos entre auditores e membros do Ministério Público que funciona junto ao TCU. Então existe uma, digamos assim, uma mão dupla no sentido de que mesmo os ministros indicados pela Presidência da República, eles têm que ser aprovados pelo Senado Federal. Então são 9 ministros que têm as mesmas prerrogativas dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, ainda que, como foi dito, seja um tribunal de natureza administrativa que não integra o Poder Judiciário. Quantos tribunais de contas estaduais e municipais existem? Além do TCU, que fiscaliza a aplicação de recursos na esfera federal, nós temos um Tribunal de Contas em cada unidade da federação. Os 26 estados, mais o Distrito Federal. Apenas 2 municípios possuem tribunais de contas municipais, o Rio de Janeiro e São Paulo. Mas a Constituição veda a criação de tribunais de contas no âmbito municipal. O que existe em alguns estados
são tribunais de contas dos municípios. É o caso da Bahia, do Ceará e de Goiás. Nesses 3 estados, além do Tribunal de Contas Estadual, você tem tribunais de contas dos municípios, ou seja, cortes de contas que fiscalizam os recursos das prefeituras e das câmaras municipais. Nesses 3 estados, o Tribunal de Contas do Estado faz então a fiscalização apenas da aplicação dos recursos no âmbito estadual. Mas na maioria dos estados do país, realmente existe um só Tribunal de Contas que fiscaliza tanto a aplicação dos recursos no âmbito estadual como no âmbito dos municípios.